Fala máquina, Britão aqui no vídeo de hoje, nessa série que a gente está fazendo um estudo de caso dirigido de como prescrever um paciente na prática, trazendo insights, vida real, cara, um conteúdo para você usar no seu dia a dia. Então fica comigo até o final desse vídeo. Mais um estudo dirigido e agora a gente vai falar sobre TVP e TEP. Primeira coisa, lembrar que TVP e TEP são duas faces da mesma moeda. Então, no final das contas, a gente está falando aqui de um tromboembolismo venoso, beleza? Agora vamos olhar aqui para a parte de profilaxia e a parte de terapêutica. Sempre que a gente falar de profilaxia, o que a gente na verdade está falando é de uma dose. Profilaxia é dose, diferente de que quando a gente fala de terapêutica. Porque aí eu estou falando de uma dose, mas é uma dose por peso. Bom, já é um primeiro insight aqui. Falou de profilaxia, dose. 20, 40, 60, é dose. Falou de terapêutica, sempre dose por peso, tá? Profilaxia. Para prevenção, a droga que mais você vai ver sendo utilizada é a própria enoxaparina. E aqui é fácil pra caramba a posologia, porque a gente está falando de uma dose que é praticamente padrão, 40 miligramas, tá? E é uma dose que a gente tem pronta, eu não preciso preparar ela, uma vez ao dia. Então, por isso que é cada 24 horas. É uma prescrição que eu vou colocar lá. Enoxaparina, 40 miligramas, uma vez ao dia. Por exemplo, um paciente que eu estou internando, de um pós ou de um pré-operatório, um paciente imobilizado, alguma indicação que deixa nesse sentido. O que vale a pena a gente lembrar? Imagina que este mesmo paciente seja um paciente com uma insuficiência renal grave. Está com clearance abaixo de 30. Então, de fato, algo que vai te chamar a atenção. Essa dose, ela não vai ficar em 40, ela vai para 20. Então, sempre que você for prescrever profilaxia, você pode checar a dose pelo clearance. Estou dando um exemplo aqui para você, principalmente, lembrar. Profilaxia é a medida isolada que mais vai reduzir a chance de TEP, principalmente no ambiente intra-hospitalar, dada a importância da profilaxia. Beleza, vamos olhar para tratamento agora. Aqui a gente está usando enoxaparina e heparina não fracionada, esses dois principais aqui. O que eu posso dar de dica aqui para você ajudar a memorizar? Na enoxaparina terapêutica aqui, a gente está falando de uma dose e que dobra. Como assim dobra? Porque você vai fazer 2 vezes ao dia. Uma dose por peso que dobra, beleza? Então, qual que é a dose aqui da enoxaparina? 1 miligrama por quilo a cada 12 horas. Então, eu estou falando de 2 vezes ao dia. Beleza? Tá? Simples pra caramba. Faz isso como? Subcutâneo, tá? Lembra aqui, ó. Isso é uma dose subcutânea, enoxaparina subcutânea. O que você pode lembrar? Profilaxia 1 vez ao dia, tratamento 2 vezes ao dia. Profilaxia 1 vez ao dia, tratamento 2 vezes ao dia. Porém, tratamento eu vou ajustar pelo peso. Na heparina não fracionada, a lógica ela é um pouquinho diferente, porque a gente precisa preparar uma solução. E essa solução, ela tem que ter 25 mil unidades para que eu consiga ter essa ação. Então, 25 mil unidades em 250 ml de soro, eu vou ter uma concentração de 100 unidades por ml. É exatamente isso que está fazendo. Então eu estou pegando um soro de 250 de solução fisiológica, eu estou descartando 5 ml, por isso 245, e estou colocando uma ampola de 5 ml que tem 25 mil unidades. Então essa é a matemática que está sendo feita aqui embaixo. Essa concentração vai ficar que a cada ml dessa solução eu vou ter 100 unidades. E fica muito fácil para eu calcular a dose, que agora é a dose de ataque. A dose de ataque é 80 unidades por quilo. Se fosse 100 unidades ia ser fácil, né? Mas 80 unidades por quilo em bolos, EV. Dose de manutenção, essa que eu vou pôr na bomba de infusão. Então, se eu vou usar uma heparina não fracionada, eu vou precisar de bomba de infusão. Primeira coisa. Então, se eu vou usar heparina não fracionada, significa que eu estou falando de bomba de infusão. Depois eu vou falar de um outro ponto aqui também que a gente precisa lembrar. E aí a dose de manutenção, 18 unidades por quilo por hora, EV. Na bomba de infusão. Isso aqui é uma matemáticazinha. Se você fizer isso uma vez, você vai ver que a segunda vai ficar mole pra caramba, tá? Mas tem uma regra de 3 que tu vai fazer. Uma coisa vai depender do paciente, né? Peso do doente. Qual que é a vantagem da heparina não fracionada diferente da enoxaparina? Ela é a droga de escolha para paciente instável e ela tem a capacidade, vamos colocar dessa maneira, a capacidade, acho que vai te ajudar a lembrar dessa estrutura, de eu parar a infusão e reverter com protamina. Então repara que muitas vezes para procedimento, quando um paciente vai a procedimento, a gente prefere a heparina não fracionada.
exatamente para que a gente possa fazer isso, parar a infusão e reverter com protamina. Outro tratamento que a gente colocou aqui, rivaroxabana. Rivaroxabana, Rômulo, rivaroxabana não é V nem subcutâneo. Sim, rivaroxabana está dentro dos novos anticoagulantes orais. É uma medida que a gente pode usar, né? Hoje a gente já tem um acesso muito mais facilitado à rivaroxabana e a dose ela é bem simplificada, tanto para pacientes com trombose, sem indicações de internação, eu posso me utilizar, como para pacientes com TEP. TEP estável com condição. A gente tem algum critério que a gente pode usar, que é o critério PERC. Quem quiser depois procurar. Eu poderia dar alta até com rivaroxabana nesses dois cenários. Rivaroxabana ela é muito fácil, mas você tem que ficar atento na hora de prescrever, porque você está fazendo um comprimido VO a cada 12 horas por 3 semanas. É isso mesmo, 21 dias. Depois, a partir do 21º dia, ou seja, no 22º dia, é uma forma até de você escrever isso na prescrição, você vai trocar a posologia, 20 miligramas. Então, quando esse paciente for comprar o remédio, é importante que ela tenha muita clareza disso. E o próprio o farmacêutico que atender ali consiga também ajudar, que é encontrar essa posologia adequada, para que a pessoa não fique comprando esse remédio sem precisar, né? Então, normalmente você encontra a rivaroxabana de 15 miligramas e você encontra a rivaroxabana de 20 miligramas, exatamente para que seja mais fácil nessas duas tomadas, nessas duas fases de ataque, vamos dizer, de manutenção. E aqui o tempo, o que é legal do tempo aqui? Você que está passando essa medicação no pronto-socorro, você vai colocar de modo assim, até a segunda ordem você vai manter essa medicação, mas a recomendação é que você vá para um cirurgião vascular para poder acompanhar o seu clínico, que seja dentro do posto, dependendo da estrutura que você está atendendo o doente. Mas não é que você obrigatoriamente passa por 3 meses e pronto, né? Você precisa de acompanhamento. Se for uma trombose, ela precisa de repetir o Doppler, precisa de avaliar o padrão de dor para ver se melhorou, ver se não teve uma sequela pós-trombótica. Então, esse mínimo de 3 meses, na verdade, ele está muito ligado mais ao acompanhamento desse doente do que exatamente à prescrição em si. E aí eu vou dar um acréscimo aqui, que é a própria protamina. Eu não sei se vocês lembram, mas a protamina, ela vai reverter a ação da heparina não fracionada, como a gente falou. Olha como é que é fácil. 1 miligrama de protamina, ela neutraliza 100 unidades. 100 unidades. Lembra que eu falei que naquela diluição, a cada ml eu tinha 100 unidades? Então significa que se eu fizer 5 ml ou uma ampola de heparina não fracionada, eu preciso de 5 miligramas de protamina. Isso aqui fica fácil pra caramba. Então, cada vez que eu vou pensar nessa reversão, eu tenho que lembrar do tempo de ação também. Então eu tô imaginando um delta T de 2 horas aqui. Por isso que é tão legal, né? A gente pode parar e reverter imediatamente aquela dose que a gente acabou de fazer. A dose máxima aqui da protamina vai ser 50 miligramas. É legal você saber também para, eventualmente não é algo que vai bater para você ali no pronto-socorro, acho muito improvável, mas é legal a gente saber. Com a enoxaparina, não é que não há reversão, mas ela é uma reversão parcial. Então, quando a gente cogita a possibilidade de ter que reverter o uso de heparina, a gente vai preferir a heparina não fracionada, que eu vou ter uma capacidade de reversão muito mais eficiente com a protamina. Show de bola? Tamo junto. Se você curtiu esse vídeo, cara, não deixe de deixar aqui um comentário, né, dizendo que próxima medicação você gostaria que eu fizesse um comentário bem prático e encaminhar para os seus amigos. E claro, se você não segue o perfil do Peso Zerado, não segue o canal ainda, bicho, vai lá, clica lá para você se inscrever e receber os novos conteúdos que a gente está produzindo. Um grande abraço.